Vamos lá então, pessoal. Ótima tarde a todos. Sejam bem-vindos. E estamos aqui para a aula prometida sobre canto gregoriano para o nosso curso Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade. Eu vou deixar uma parte dessa aula em aberto para o pessoal do canal do YouTube. Se você gostar dessa aula, não deixe de se inscrever para participar do curso em inteiro. O curso já está pronto. Ele é composto de agora 8 aulas, né? História da música sacra, o que é música e o que é sacro, o que é o artista sacro, história da música sacra no Brasil, o que é a liturgia e uma série de considerações e respostas às perguntas, tá certo? Então eu convido você que está assistindo essa aula pelo canal do YouTube a se inscrever no meu site felipelessage.com/br para poder assistir tanto a essa aula inteira, eu vou deixar só uma parte dela disponível no canal do YouTube, quanto acessar o curso inteiro, que também é composto de o acesso à nossa Mediateca Sacra. A Mediateca Sacra são 27 coleções de música sacra organizada por temas, né? E uma série de leituras fundamentais a quem queira melhor entender a música sacra e praticá-la, sobretudo. Esse curso aqui, os alunos inscritos já sabem, ele tem uma vertente prática bastante específica, tanto é assim, só poderia ser assim porque eu não sou um professor de história da música, eu sou um músico, né, e o meu objetivo é, com este curso, ensinar as competências necessárias para se fazer, é, para se praticar a música sacra no quadro da sua família, da sua escola e da sua paróquia, tá certo? Então, não deixe de acessar ali felipelessage.com/br para ter mais informações sobre isso. Então, agora eu me dirijo ao pessoal que está inscrito no curso, né, que fez todas as aulas e que vai ter acesso a essa aula inteira, e explico então no que vai consistir a aula de hoje. A gente vai dividi-la em 4 partes, né? Um pouco das origens, das quais a gente já tratou na primeira aula, mas eu vou esmiuçar um pouco hoje. O desenvolvimento que conduziu à crise do canto gregoriano na sua história, o movimento de restauração do canto gregoriano e as tretas que isso originou, todas as dissensões, discórdias e disputas que isso criou, e, em quarto, o nosso ponto mais prático, né, de como se apropriar disso tudo hoje em dia, no contexto no qual a gente se encontra hoje. Como eu posso cantar, fazer os outros cantarem este magnífico repertório. Magnífico repertório que a Igreja Católica chama, no Concílio Vaticano II, chama de tesouro do patrimônio, tesouro da tradição católica, né? Muito bem, isso consta do documento Sacrosanctum Concilium, a Constituição Sacrosanctum Concilium. No entanto, o Concílio Vaticano II diz que é um tesouro, mas não vai defini-lo exatamente. Então, você teria que saber o que é o canto gregoriano para saber o que é o tesouro do qual o documento Sacrosanctum Concilium está tratando. E será que nós sabemos? Ou seja, quando eu penso em canto gregoriano, será que aquilo que eu tenho na cabeça, né, se eu tenho a sorte já de ter uma imagem aproximativa do canto gregoriano, corresponde verdadeiramente ao que seja o canto gregoriano, ou eu tenho só uma imagem do que é o canto gregoriano, por exemplo, depois da reforma de Solesmes, tal como ele foi difundido logo depois das gravações, famosas gravações do Dom Gajar, né? Porque muitas das referências que a gente tem em canto gregoriano não vêm assim da igreja como um todo, de todos os cantos do universo canta-se o canto gregoriano da mesma forma, mas ao contrário, muitas das referências que a gente tem de canto gregoriano vêm de um lugar específico, de uma época específica e de uma coleção de gravações específicas, que são aquelas feitas pelo estúdio SM e dirigidas pelo Dom Gajar em Solesmes nos anos 70. Então, será que é esta a imagem que eu tenho do canto gregoriano? A qual imagem, se você ainda não tem problema, né? Esse curso aqui é aberto a todos os iniciantes, tanto quanto aos profissionais, né? A gente tem todas as gamas de músicos e não músicos inscritas aqui, mas se você não tem, basta ir na nossa coleção da Mediateca Sacra,
Eu fiz uma coleção nova só para a aula de hoje, né? Coleção 27, Canto Gregoriano 2. E também já tem uma coleção de canto gregoriano que estava preparada de antemão. Então você pode ver essas duas coleções. E lá onde tiver escrito do ladinho, assim, eu tiver colocado estilo de Solema, em geral, a imagem que a gente tem do canto gregoriano é esta, é a imagem de Solema, que é um canto que tem uma aura bastante pacífica, né? Um timbre de voz caloroso e acolhedor, né? e que foi difundido como a referência e quase como a única referência do canto gregoriano, como se o canto gregoriano sempre tivesse sido cantado assim e cantá-lo de outra forma estivesse errado. Então, vamos, sem portar nenhuma crítica de antemão a essa visão, vamos conhecer um pouco das origens para saber o que levou o canto gregoriano até essa aparência que a gente conhece hoje em dia, tá certo? Então vamos tratar do primeiro capítulo, as origens. Quanto a essas origens, então, a gente já sabe, desde a primeira aula, que o canto gregoriano, tal como ele se consolidou sob o Papa Gregório, né, Papa Gregório Magno, no século VI, condensa 3 vertentes de tradição diferente que estavam sendo praticadas em diversos locais da cristandade e que estava gerando uma certa confusão, né? Então ele, que é um papa com uma vocação de sábio, né? Aristóteles diz que o próprio do sábio é ordenar as coisas, né? Conduzindo-as aos seus fins últimos. Então ele vai ordenar essa espécie de zona que estava ocorrendo, né? essa bagunça que estava ocorrendo, e vai organizar então essas 3 tradições numa só compilação de cantos. Essas 3 vertentes são basicamente o canto judaico, né? O canto velho romano e o canto galicano. O canto velho judaico é basicamente o canto praticado nas sinagogas, né? Por quê? Porque o culto hebraico ele se dividia em 2 tipos. Aquele que se pratica nas sinagogas, que são os pontos de encontro locais do povo judeu, né? Lá nos lugares, nas cidades onde eles estão, e o culto do templo. O culto do templo só há um templo e lá se vai, pelo menos uma vez por ano, o povo judeu, para oferecer sacrifícios, e lá a prática musical era toda outra. Era uma prática musical com instrumentos, né? Coisa que era banida na sinagoga. Na sinagoga só se praticava a música vocal. Então, a tradição que a gente herda na cristandade é, sobretudo, a tradição vocal da sinagoga, inclusive as melodias. E a esse respeito, né, tem até uma anedota, um ponto bastante interessante que a gente pode descobrir aqui, graças a esse livrinho aqui, muito informativo, do Jacques Viret, O Canto Gregoriano, das origens até os nossos dias, né, na qual ele constata o seguinte: se você vai numa sinagoga hoje e você ouve numa semana antecedendo o Pessat o povo judeu cantando aquilo que a gente na cristandade chama do Salmo 130, do Êxodo de Israel, né? E você vai ouvir as vésperas, né, nas quais se cantam na Igreja Católica o Salmo 130, do Êxodo de Israel, você vai ouvir a mesma melodia, né? Mais ou menos assim. In exito Israel in Egipto. Não tem o resto da letra de cabeça, mas na nossa coleção, se você está ouvindo essa aula pelo nosso site, é só buscar na Mediateca Sacra. Eu coloquei justamente esse salmo aí para você ouvir. E essa melodia, In exito Israel in Egipto, é uma melodia que você pode ouvir também
né, no culto da sinagoga. Ora, quando a gente vê no Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, na quinta-feira santa, precedendo o Pessat, ele reúne os apóstolos, né, para a ceia e ele canta salmos. Como esse é o salmo da quinta-feira precedendo o Pessat, o Jacques Viret, coloca essa hipótese de que, como essa é uma melodia que hoje em dia se conhece tanto no culto hebraico quanto no culto cristão, talvez isso tenha sido passado, né, do povo judeu para o povo cristão e que talvez, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, tenha cantado este salmo com esta melodia, neste tom que a gente chama. Então é uma maravilhosa hipótese que nos daria aí a possibilidade talvez de estarmos cantando, quando a gente canta as vésperas do domingo, de estar cantando uma melodia talvez cantada por Nosso Senhor, porque nós sabemos que ele cantou este salmo, né? Então, como é a mesma melodia nas duas tradições, talvez Nosso Senhor tenha cantado isso. Eu tenho um amigo judeu e eu tive a chance de perguntar para ele o que ele acha dessa hipótese, né? Ele tem algumas restrições quanto a essa hipótese, porque algumas das melodias que a gente conhece do povo judeu hoje em dia não são do povo judeu desde sempre, mas foram incorporações, né, que foram feitas em contexto local. Então, por exemplo, quando uma parte do povo judeu no êxodo da Babilônia, né, saindo da Babilônia, se instala em diversos países, ele incorpora a cultura desse país, inclusive a cultura musical. Então, essa melodia pode ser uma melodia pós-êxodo, né? E em qual caso Nosso Senhor talvez não tenha cantado a mesma melodia. Mas então fica aí em aberto essa questão e não deixa de ser interessantíssimo saber que talvez estejamos cantando a mesma melodia que Nosso Senhor, né? Quanto às origens galicanas, só para entrar um pouquinho mais no detalhe dessas origens, é muito importante a gente saber que o que a gente chama de canto gregoriano hoje em dia, né, não foi chamado sempre de canto gregoriano, e mesmo quando a gente chama de canto gregoriano, nem sempre teve esse mesmo aspecto. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trata do canto galicano, é o canto basicamente do povo franco, né? E para o povo franco, né, que é um povo que depois a gente vai chamar de francês, que sempre foi um povo muito concentrado na sua própria cultura, né, o canto eclesiástico, para muitos deles, sempre foi chamado de canto messino e não canto gregoriano, mesmo depois dessa reforma do Papa Gregório. Como que a gente sabe disso? Muito bem, porque o Carlos Magno, imperador dos francos, né, já no século IX, então muito depois de Gregório Magno, se serve das melodias do Papa Gregório para uma espécie de pedagogia do seu povo, né? Ele também é um imperador com uma vocação que a gente pode dizer análoga àquela do Papa Gregório Magno, de unidade, de direção das coisas rumo a um sentido único, né? E ele se serviu muito da música e das escolanias de canto. Se você não sabe o que é escolania, vá na nossa aula número 7 para saber, 7 ou 6, para educar o seu povo. E como o canto eclesiástico, o canto litúrgico, vinha sobretudo de uma cidade que se chama Metz, no norte da França, identificava-se o canto litúrgico com essa cidade de Metz. Então eles chamavam mais de canto messino do que de canto gregoriano. Depois, com o vai e vem da história, né, e uma maior aproximação entre a cristandade francesa e a cristandade de Roma, essas coisas vão começando a ter o mesmo nome. Mas até muito tempo, durante muito tempo, o canto que a gente chamava de gregoriano, para o povo da França, para o povo sob o Império de Carlos Magno, era basicamente o canto messino. Então presta atenção nisso, porque durante a aula de hoje o canto gregoriano vai mudar diversas vezes de nome, tá certo? Então olha só, no norte da França, ali
já até pelo menos o século IX é canto messino. E na nossa Mediateca Sacra, coleção 27, eu coloquei um exemplo aí de canto messino para você. Espero que eu não tenha esquecido. Acho que eu coloquei. Se não, tá na outra coleção de canto gregoriano, é só procurar ali. Além disso, o Jacques Viret, neste livro aqui, nos fala também de outras origens que seguramente penetraram, né, seguramente penetraram o canto gregoriano, mas são de ordem um pouco mais especulativa, né, porque no caso dessa tríplice origem, judaico, velho-romano e galicana, a gente tem os documentos do Papa Gregório que comprovam isso. Mas, por exemplo, quando a gente vai tratar do legado grego, a gente tem indícios, né? Por exemplo, o fato de que a liturgia da Sexta-feira Santa ela é cantada em grande parte, ela tem muito mais palavras gregas do que o resto da liturgia. Uma liturgia normal, cristã, ela contém algumas palavras em grego. Kyrie eleison, por exemplo. Né? A liturgia da Sexta-feira Santa, com os impropérios, ela tem muito mais palavras em grego. E isso se alia ao fato de que durante um certo período da nossa história, no começo da cristandade, nós tivemos muitos papas gregos. Né? Então há uma grande chance de que esses primórdios do canto gregoriano tenham recebido também, junto com o texto, né, pelo fato de que música e texto serem coisas intimamente relacionadas, sobretudo nesta época, de a gente ter recebido não só palavras gregas, como athanatos e coisas do tipo, mas também as melodias que caminham junto. Né? Também influências celtas muito prováveis, influências da própria música popular, pelo fato de que há certas palavras que designam o canto se assemelham demasiado tanto para a Igreja Católica quanto para certos povos. Né? A gente pega a palavra yodel, ela se assemelha com as palavras que a gente usa na cristandade para se referir ao canto gregoriano. Enfim, diversas outras fontes possíveis, né? Já menos seguras, né? Mas possíveis, da origem do canto gregoriano. E para a gente concluir esse aspecto das origens, esse primeiro capítulo, vamos dizer assim, das origens do canto gregoriano, eu queria contar uma pequena anedota para explicar a origem das formas. Porque hoje em dia, quando você abre um missal gregoriano, né? Será que eu estou com o meu missal aqui? Deve estar meio longe. Mas se você abre um missal gregoriano, você tem ali hinos, antífonas, sequências, versos, responsórios, etc, etc. Você tem uma série de formas de canto gregoriano. Né? Então, mesmo o canto gregoriano, ele não é um monolito de uma só forma. Ele tem diversas formas, diversas subcategorias. Essas subcategorias também não desceram como uma espécie de monolito, como as tábuas dos 10 mandamentos desceram a Moisés, ou a escada de Jacó, perdão. Mas elas, pelo menos algumas delas, a gente conhece o trajeto que elas foram percorrendo até chegar a nós, ou pelo menos pontos, né, pinceladas do trajeto que elas percorreram. Por exemplo, quando a gente fala do responsório, o que é o responsório? O responsório é basicamente pergunta e resposta. Você tem uma pessoa, né, ou um grupo que diz certa coisa e um outro grupo, uma outra pessoa que responde em função daquilo que foi dito anteriormente. E essa forma, ela tem uma especificidade que eu espero não me esquecer quando a gente for falar do último ponto, o ponto prático, que é
o fato dela ser extremamente pedagógica, né? Então, tudo aquilo que engaja tanto aquele que ouve quanto o que canta tem uma força de memorização muito grande, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o episódio do bispo Santo Ambrósio de Milão, que enfrentou o risco do arianismo, da heresia ariana, e combateu-a com bravura, em um dado momento, né, os fiéis dele e ele estavam sob o risco, né, de ter o arianismo imposto goela abaixo pela imperatriz vigente na época, né, em Milão. E aí o que ele fez? Ele pegou os fiéis, ele fechou todo mundo na igreja dele, lá na Basílica de Milão, e ficou em vigília ali naquela igreja e passou o tempo fazendo o quê? Cantando. Ele passou o tempo cantando em responsório com os seus fiéis, né? Esse responsório tinha uma dupla função, que é de passar o tempo, enquanto eles tinham que ficar ali protegidos dos ataques exteriores dos hereges que queriam impor a heresia, né? E também educá-los para que o próprio povo estivesse intelectualmente fortalecido contra os riscos da heresia ariana, porque esta heresia ariana se disseminou ali em Milão, sobretudo sob essa forma publicitária. Era uma espécie de jingle, vamos dizer assim. O arianismo era disseminado sob a forma de pequenos responsórios, pequenas melodias que eram cantadas, né? E aquilo fica na cabeça, e aí você absorve uma bela melodia, e junto com a bela melodia você absorve uma heresia. Então, Santo Ambrósio faz o caminho inverso e se serve desse mecanismo, mas penetrando no mecanismo uma doutrina verdadeira, né? Então, olha aqui essa inteligência que a gente já tinha visto no Papa Gregório Magno, né? De seguir aquilo que diz o apóstolo Paulo, né? Experimente tudo, fique com aquilo que é bom e descarte o que não presta, né? Então, nesse episódio aí do arianismo, Santo Ambrósio de Milão descarta o que não presta, que é o conteúdo herético do responsório, mas ele guarda essa forma publicitária, né, bastante eficaz, e ele vai contribuir com a salvação dos seus fiéis, né, por esse meio. Então, a gente vê que aí nesse momento, né, a forma do responsório se estabelece como uma forma por excelência para a pedagogia do povo, né, e para o combate da heresia, neste caso específico. Então a gente vê aí alguns exemplos das origens do nosso canto gregoriano, né, e um exemplo de origem formal. Quanto às formas, vamos continuar tratando disso, e isso já vai nos permitir passar para o nosso segundo capítulo da aula de hoje, que é justamente o desenvolvimento do canto gregoriano já num período um pouco mais tardio. Você já sabe, graças à aula 1, se você não esqueceu, se você esqueceu tudo bem, porque esquecer faz parte do processo pedagógico. Mas então eu te lembro que ali a partir do século X, né, a tecnologia de escrita musical ela dá um passo à frente, né? Se até o século X, a escrita musical ela consiste basicamente em inflexões mais ou menos próximas daquilo que é o fenômeno cantado. A partir do século X, né, e sobretudo com a figura de Guido d'Arezzo, que é um monge beneditino, a tecnologia musical dá um salto no que diz respeito ao registro, e a gente pode fixá-la não só na intenção vocal, né, que é uma coisa que pode ficar um pouco vaga, mas nas alturas, ou seja, se é dó, se é ré, se é mi, se é fá. Eu falo sobre isso com um pouco mais de detalhe na aula 1. Né? E com isso, quase que automaticamente, os músicos se veem face à possibilidade de que
de escrever diversas melodias simultaneamente. Porque se eu tenho uma notinha aqui, ora, o que me impede de cantar uma outra notinha aqui e ver se fica bonito, né? Então, eu pego, por exemplo, digamos, eu tenho essa melodia aqui. Se eu estou vendo isso no papel, o que me impede de fazer uma segunda voz que faz isso aqui? Por exemplo, né? Então isso foi uma coisa que se disseminou com a possibilidade da escrita, que é essa espécie de jogo no qual o canto gregoriano ele é cantado com o fim primeiro dele, que é desde sempre, né, a glória de Deus e a santificação dos fiéis, mas foi possível colocar uma espécie de roupagem no canto gregoriano, né, com essas diversas vozes simultâneas. E quem pode... Lá onde come dois, comem três, não é assim? Então, e onde comem três, comem quatro. Então, se você consegue colocar duas vozes, logo já vem um engraçadinho e vai fazer o quê? Vai fazer música com três vozes, com quatro vozes, até a gente chegar mais tarde em Thomas Tallis, né, que vai escrever para 40 vozes. Né? Mas enfim, fecha parênteses. O canto gregoriano, ele permitiu que se criasse música em cima dele, né? De modo que a gente pode dirigir a nossa atenção a diversas melodias simultâneas, as quais elas em si não são mais o canto gregoriano, tal como estabelecido pelo Papa Gregório. Não são aquelas melodias gregorianas que estão no livrinho, no missal, né? Mas são espécies de derivações agarradas à melodia, dependentes da melodia gregoriana, de modo que o canto gregoriano, a partir desse ponto, ele se chama também por um outro nome, que é qual? Cantus firmus. Então, cantus firmus vai se referir a uma melodia, no mais das vezes de origem gregoriana, do repertório gregoriano, que vai permanecer inalterável, né, como uma espécie de lastro sobre o qual irão trabalhar diversos compositores em diversos recônditos da cristandade. Né? Ou seja, uma espécie de coluna vertebral mesmo para o desenvolvimento da música que a gente vai chamar mais tarde de polifônica. Então, este é um dos desenvolvimentos que o gregoriano escrito vai permitir para a história da música. Um outro desenvolvimento é aquilo que a gente vai chamar mais tarde de canto pós-gregoriano, que é ainda música monódica, ou seja, é uma só melodia, não estão brincando de fazer várias melodias ao mesmo tempo, mas a forma vai se estender um pouco. E se no começo, quando eu penso naquele Santo Ambrósio de Milão, que estava fazendo pequenos responsórios curtos com frases de pergunta e resposta para educar o seu povo, alguns séculos mais tarde, quando eu estou pensando aqui no século X, XI, XII, o canto gregoriano ele vai abrir a via para cantos mais longos, tanto por uma necessidade litúrgica, né, quanto por um desejo de invenção mesmo dos fiéis. Né? Então, qual é a necessidade litúrgica? Eu falei disso na aula sobre a liturgia, não lembro mais se é 5 ou 4, acho que é 5, que muitas das formas musicais foram se estabelecendo em função de outros parâmetros extramusicais, como, por exemplo, a arquitetura das igrejas. Né? Quando as igrejas começaram a crescer, né, e, por exemplo, você tem uma procissão de início de liturgia, a missa vai começar, você tem uma procissão com os religiosos, com o celebrante. Ora, quando você faz isso numa catacumba, isso dura 3 segundos. Mas depois que o cristianismo sai das catacumbas e ele pode fundar igrejas,
você tem procissões que são mais longas. Então a música vai ficar o quê? Mais longa em função disso. E é por isso que a gente vê, com o passar do tempo, conforme as igrejas vão crescendo, a gente vê que a música vai ficando mais longa também em alguns aspectos. E também soma-se a isso a própria inventividade de alguém, de um povo que estava se apropriando desse material de um modo muito, muito profundo, né? Já estamos contando aí no século XI, 11 séculos de uma cultura cristã que vai sendo comunicada, né? E a gente sabe bem que o homem ele tem a um só tempo necessidade de permanência e de transformação. Então, naquilo que diz respeito à permanência, bom, já tem algo de permanente, que é o texto, Kyrie eleison, próprio da liturgia que permanece. E quanto àquilo que muda, temos, entre outras coisas, a melodia, que pode mudar, que pode crescer, inclusive, né? Então, quando a gente trata de uma melodia que cresce, que se expande, a gente vai vendo que o canto gregoriano vai se expandindo nas suas formas também. E aí, lá pelo século XI e XII, a gente vai encontrar formas como, por exemplo, as sequências, ou os tropes, que são formas que a gente vai chamar de pós-gregorianas, porque elas vêm depois daquele estabelecimento mais canônico e fundador do Papa Gregório no século VI, mas são peças, para uma grande parte delas, também litúrgicas, né, música sacra, mas que já estão florescendo um pouco mais, né, estão bordando um pouco mais, e a gente pode quase que dizer que estão nos apontando assim, se eu usar um exagero, apontando para um barroco do canto gregoriano, tá certo? Isso aqui não é uma apreciação minha, tá? Vale o quanto pesa. E mesmo quanto ao texto, a gente tem, em alguns casos, música gregoriana já paralitúrgica, que está servindo de textos de temática sacra, né? Mas não especificamente litúrgico, tá? Um exemplo disso é a maravilhosa obra musical de uma santa que se chama Hildegarda, de Bingham, que você pode conferir aí na nossa coleção 27, né, de canto gregoriano, no qual a gente vê essa espécie de assim, uma aura de canto gregoriano, uma base de canto gregoriano, mas já sob uma forma um pouco mais solta, um pouco mais livre, no qual se improvisa bastante sobre um texto sacro, né? E é uma forma bastante mais longa, né, do que, por exemplo, um responsório, tá certo? Esse desenvolvimento, que vai derivar, então, por um lado, na polifonia e, por outro, nas formas pós-gregorianas, como a sequência, é uma faca de dois legumes, como diriam Mamonas Assassinas, ou uma faca de dois gumes, como diz o dicionário. Por quê? Porque a partir do momento em que há esse crescimento, há também um risco de inflação da forma musical. E no que diz respeito àquela música que virou não mais canto gregoriano, mas cantos firmos, acontece uma coisa curiosa, que é o cantos firmos ficou firmos demais, parece, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? É que até esse desenvolvimento da música gregoriana, no qual ela serve de base para um trabalho musical que se faz em cima dela, foi alterando o modo como se compreendia o canto gregoriano, né? E se no comecinho lá com o Papa Gregório, e mesmo antes e um pouco depois, o canto gregoriano é magnificência cantada do texto litúrgico, né? Já a partir do fim da Idade Média, começo do Renascimento e na música barroca, a gente vê que o canto gregoriano está exercendo um papel de alicerce, mas um alicerce que já não pode mais se expor unicamente enquanto alicerce. Então, se você pega, por exemplo, a melodia gregoriana que virou um cantus firmus e você a canta, você vai ter simplesmente notas,
assim como blocos monolíticos, né? Modulando, mas já sem aquela riqueza do que a gente chama o ritmo, que nos permita ouvir essas melodias e apreciá-las enquanto canto sacro em si mesmas. Então, se por exemplo eu tenho essa melodia Kyrie eleison, no qual o ritmo varia um pouco, eu tenho uma certa agilidade que é um elemento de interesse para essa melodia. Vamos dizer assim, de uma forma um pouco grosseira, mas para seguir o fluxo do meu raciocínio, que essa melodia, por exemplo, lá pelo século XVII, XVIII e até mesmo o século XIX, vira isso aqui. Aqui, todas as notas estão durando o mesmo valor, então parece um exagero isso, parece algo sem interesse e exagerado, but não é. A prova é, por exemplo, esse livrinho que eu tenho aqui, um pequeno achado que um grande amigo meu me ofereceu, que é um método novo para o aprendizado do canto-chão e da salmodia, impresso em Lyon em 1804. Se você está assistindo essa aula pelo meu site, você tem na apostila da aula de hoje o facsímile dessa capa aqui. E veja só, planchon em francês, canto-chão em português. Lembra que eu falei no começo da aula de hoje que o canto gregoriano vai mudando de nome, né? E de aparência. Então é um fenômeno difícil da gente apreender. Aqui, comecinho do século XIX, eles estão chamando de canto-chão. Aquilo que era cantus firmus, ou seja, um canto firme, né? Ou seja, o alicerce, ele passou de alicerce a chão. A gente pisa em cima, né? Mas a gente não vai ficar observando a beleza do chão. É raro que a gente observe a beleza do chão. Ó, como esse chão é lindo. Em geral, o chão está sustentando algo mais belo do que ele mesmo. Não é assim? Então, essa palavra é bastante evocativa do que se tornou a vocação do canto gregoriano a partir, então, já graças ao que a gente constata no século X, XI e XII, e culminando aí no século XIX, XVIII, XVII, de uma certa estagnação. Eu sei que eu estou dando grandes pinceladas, né? Ou seja, tratar assim, cadeias de causa e efeito do século XI ao século XVIII é um pouco ousado demais. Mas a coisa, grosso modo, é assim, né? E para o que é o objetivo do nosso curso, isso aqui já vai servir. Se a gente quiser entrar em detalhes, a gente pode ter uma outra conversa num outro momento. Mas, vejam só, vamos voltar aqui à vaca fria. Esse desenvolvimento, né, do canto gregoriano foi originando diversas formas que eram ou canto gregoriano, ou canto pós-gregoriano, ou polifonia baseada em canto gregoriano. E esse desenvolvimento fez com que o canto gregoriano fosse tomando uma espécie de papel coadjuvante no universo do canto sacro, a tal ponto que, quando você abre este tratado de ensino do canto gregoriano, você tem somente uns quadradinhos na partitura, né, que indicam que todas as notas têm um igual valor, ou quando muito, um valor de longa e curta, longa e curta. Ou seja, o canto aqui está achatado, de certa forma, ele está meio que esmaecido e foi reduzido às suas simples alturas, né? Ele só modula em alturas. Então a gente fala mesmo de uma decadência do canto gregoriano no fim do século XVIII.
no qual ele foi reduzido a simples alturas. Tendo isso em vista, a gente passa para o nosso terceiro capítulo, que é o capítulo da necessária restauração que ocorreu do canto gregoriano. E o canto gregoriano não se restaurou assim de forma impessoal e universal, e foi se vendo um movimento de restauro na cristandade como um todo. Muito pelo contrário, a restauração do canto gregoriano foi um movimento vivido em um local específico e encabeçado por pessoas específicas, né? A gente está falando aqui, sobretudo, do monastério de Solesmes, né? No noroeste da França, e que foi encabeçado por basicamente 5 pessoas ao longo de um século.